Salve, salve, meu povo! Vivendo a alegria do nosso reencontro semanal nessa conversa do Evangelho para além dos templos. Essa roda de conversa é transmitida por 6 canais, né? Nossa rede tem aumentado. A TV Causas da Vida, o canal do Frei Vander, do Marcelo Barros, do Zé Vicente, a TV Conversa de Paz e Esperança e o nosso último parceiro, né? A TV MTC, que é o Movimento de Trabalhadores Cristãos. Se inscrevam nesses canais, curtam os nossos vídeos, compartilhem, comentem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer acréscimo às nossas falas, pode colocar lá. E à medida do possível, a gente vai te responder, beleza? Desde já te agradecemos a sua participação. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar essa roda de conversa com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Uma alegria grande estar com você e com essa comunidade bonita que forma essa roda de conversa conosco. Maravilha. Sem mais delongas, meu povo, neste 16º domingo comum, o texto que a gente reflete, que a gente reza hoje, é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42, que tem aquela famosa, tão popular cena na qual Jesus se hospeda na casa de suas amigas de Betânia, né? Marta e Maria. Marcelo, fala pra gente qual o contexto desse evangelho, atualiza pra gente ele em termos iniciais da nossa conversa. Nós estamos no capítulo 10º do Evangelho de Lucas. E o capítulo 10º é o capítulo da missão. A gente ouviu no domingo, faz 2 domingos atrás, Jesus enviando os discípulos de 2 em 2. E aí a missão teve esses 3 momentos, ou 3 elementos, ou 3 dimensões que Jesus salientou. A primeira, a itinerância. Vão 2 a 2 pelas estradas, pelos caminhos, como testemunhas da paz. Segundo, o domingo passado, o Evangelho do Samaritano é o segundo elemento da missão. Socorrer quem está ferido, socorrer quem está caído, socorrer quem está oprimido. Portanto, a dimensão social e política faz parte essencial da missão dos discípulos e discípulas de Jesus. E agora vem a terceira dimensão, a acolhida, um mundo em que a gente se acolhe uns aos outros e que o masculino e o feminino se integram. Então, tudo isso dentro de um contexto no qual Jesus está caminhando para Jerusalém, para a Páscoa, para a cruz. Então, o discipulado sabe que é para enfrentar um mundo hostil, um mundo inimigo, um mundo ou um sistema de sociedade dominante que vai na direção contrária. E a gente tem esses 3 elementos: a itinerância, pobreza, a solidariedade efetiva e a acolhida, Darlan. E essa cena com Marta e Maria representa essa acolhida de Jesus. O próprio Jesus é acolhido por elas. E quando nós acolhemos uns aos outros em nossa casa, em nossa vida, em nossa missão, a gente está acolhendo Jesus. Que bonito, Marcelo. Você falou aí sobre a espiritualidade da acolhida. E aí eu te perguntaria, o que diz esse evangelho sobre a espiritualidade da acolhida
que é tão presente em toda a Bíblia, né? Tão viva também no meio do povo brasileiro, dos povos tradicionais e de tantos povos. Então, a acolhida tem duas, como se fossem duas formas. A primeira é acolher no sentido de servir. Na época de Jesus, quando chegava alguém em casa, vindo do caminho, da estrada, muitas vezes na poeira, em situações de cansaço e de suor, é claro que a primeira coisa era a pessoa poder tomar banho, ou naquela época o banho não era uma coisa como hoje em dia é, né, tão fácil. Então, pelo menos lavar os pés, lavar as mãos, vestir uma túnica nova. Então, tinha essa dimensão comer, então a pessoa chegou. Aqui no Nordeste é muito comum, Darlan, você chega, talvez no Brasil inteiro, e as pessoas, a primeira coisa que fazem é oferecer um café, um chá, alguma coisa para você comer. Então, essa parte do serviço é uma parte fundamental da acolhida. Mas tem uma outra que é você chegou e como é a questão da presença. Então, muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas para te servir bem, para te acolher bem, mas não para conversar. E Jesus diz: muita coisa é necessária. Você está fazendo coisa demais. Você está muito dividida, Marta. Você está muito inquieta. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu essa única coisa, essa melhor parte, e ela não lhe será tirada. Então, qual é essa melhor parte? É o direito de poder escutar Jesus, de poder sentar-se aos pés dele e ouvi-lo. Então, na tradição, digamos, antiga da igreja, faziam uma diferença entre ação e contemplação. E diziam que Marta representa a ativa e Maria representa a contemplativa. Mas essa oposição, ela não existe. Jesus não opõe uma que trabalha e a outra que escuta. Jesus opõe uma inquieta, dividida, fragmentada, que está com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, e a outra que está unificada. Uma só coisa é necessária. Então, na espiritualidade antiga, Darlan, se dizia: alguém é espiritual quando habita consigo mesmo. E habitar comigo mesmo é uma espécie de conquista para a vida toda. Eu estou com 80 anos, às vezes eu consigo estar em mim mesmo, consigo habitar comigo mesmo, e às vezes não consigo. Estou dividido, estou disperso, estou aqui presente fisicamente, mas espiritualmente estou noutra. Então, esse trabalho de unificar-se interiormente é um trabalho de toda uma vida. E no caso da pessoa cristã, a escuta da palavra de Jesus, o colocar-se nos pés dele, ajuda essa unificação interior. Não só ajuda, favorece, mas propicia, cria. Que bonito, Marcelo. Hum. A gente já teve a oportunidade de refletir sobre esse evangelho em outros anos, né? Em outros momentos. E eu acho interessante como é um evangelho tão curtinho e tão simbólico, tão carregado de possibilidade de diálogo, de partilha, de formas de entender e de se praticar também o que diz esse evangelho. E aí, a próxima questão que eu levantaria com você é refletindo a ideia de que Marta e Maria são figuras históricas, mas também servem como esses símbolos, como essas figuras de grupos dentro da comunidade cristã. Como você interpretaria, por exemplo, o que representa cada uma delas para nós hoje? Provavelmente elas eram representantes de grupos na comunidade que escreveu o Evangelho de Lucas nos anos 80 do primeiro século. E nesse caso, eu repito, Maria era diaconisa, então a mulher que exerce ministério, a mulher que tem serviço na igreja. Hoje, a mulher faz o papel de catequista, a maioria das catequistas são mulheres.
embora tenha catequista homem. A mulher faz a pastoral dos doentes, visita os enfermos nas paróquias. Algumas levam a Eucaristia para as casas, mas não podem ocupar o ministério próprio que se chama o diaconato. A Igreja Católica ainda não permite isso. Em igrejas evangélicas, como a luterana, a Igreja Episcopal e outras, a mulher pode ser pastora, reverenda, pode ser presbítera, pode ser bispa. Graças a Deus, nós na Igreja Católica estamos lutando por isso. Há um processo de sinodalidade que o Papa Francisco instaurou e que continua mesmo com o Papa Leão, e nós esperamos que esse processo de sinodalidade possibilite essa plena participação da mulher, igual em tudo ao homem. Não tem por que dizer esse ministério só a mulher pode, esse de cá não pode. Mulher e homem, discipulado de iguais. Que consigamos praticar essa sinodalidade, né? Em tão breve. Exatamente. Porque não se trata só de dar ministério de padre ou de diácono à mulher. Isso seria ainda clerical. É preciso mudar o modo de viver esses ministérios, de modo que sejam ministérios, serviços, mas não sejam cargos de poder e de prestígio e de mando nas igrejas. A igreja seja sinodal, quer dizer, todos caminhando juntos e todos com voz e com vez. E aí Maria é figura disso, Marta é a figura do diaconato, Maria é a figura dessa escuta ativa e participativa. Maravilha. Quiçá Deus alcancemos esse tempo, Marcelo. Quiçá Deus. Então, a gente sempre procura ligar o evangelho, né, com as questões dos nossos dias. O que esse evangelho pode trazer para a nossa sociedade hoje? Como que a gente pode fazer uma releitura desse evangelho? Não vou dizer atualizada, porque o evangelho é atualizado, mas colocando no nosso dia a dia, Marcelo. A sociedade de hoje é uma sociedade que está vivendo esse desafio da integração dos gêneros. Não existe ideologia de gênero, isso é uma fantasia, não há ideologia. Existe uma realidade concreta de um mundo em que o homem, em muitos países, ainda ganha, se tem o mesmo emprego da mulher, ainda ganha mais do que a mulher por ser homem. Um mundo no qual todos os dias nós convivemos com o que se chama de feminicídio, quer dizer, a assassinato de mulheres por serem mulheres, violência. Graças a Deus, no Brasil, nós temos delegacia própria para denúncia de crime contra a mulher, agressões e tudo isso, desrespeito, assédios, que são crimes, mas é fundamental que esse evangelho nos ajude a viver isso para além dos templos, para além das igrejas, na sociedade, nas famílias, no trabalho, no mundo, em que seja um mundo de amor, de comunhão, de parceria, de gêneros, na diversidade sexual, na diversidade cultural, na diversidade social. Mas diversidade não é diferença no sentido de discriminação, é no sentido de unidade na pluralidade. É isso, Carla. Que assim seja, Marcelo. Que bonito. E como sempre, né, a gente traz uma palavrinha no final de cada roda de conversa, e Marcelo trouxe essa questão da violência contra a mulher. E na atual realidade que vivemos, a violência contra a mulher ainda é uma tragédia presente no nosso dia a dia. E uma base para mudar isso é o protagonismo das mulheres na igreja e no discipulado de iguais. Esse evangelho vem nos convocar para essa luta,
pelo direito das mulheres a essa participação igualitária nas sociedades, na igreja e em todas as esferas da vida. Por isso, agradecemos a presença de cada um, de cada uma, e que possamos, a cada semana, partilhar dessas reflexões, desses evangelhos. Por isso a gente pede sempre a participação de cada um, de cada um, de cada uma. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente ou que chegou aqui pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Beijo no coração, um excelente domingo, uma excelente semana. Obrigado, Darlan, obrigado, pessoal, e obrigado especialmente a um irmão querido que está entrando na equipe nossa, que é o Alexandre Fragoso, que está chegando aí para nos ajudar na edição dos programas. Obrigado, Alexandre. Grande Com abraço certeza. a todos vocês e até a próxima. Seja bem-vindo, Alexandre. Beijo no coração. Tchau, tchau. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou. Um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, que viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, que viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor. Nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o